Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, Elivaldo, a política pegando fogo em Brasília. Certeza, e a gente fica imaginando que se isso pode ou não gerar uma crise entre as instituições, entre os poderes. A gente vai ver agora o fato de repercussão nacional ontem, que foi o afastamento do presidente Renan Calheiros da mesa diretora da presidência do Senado Federal. Essa decisão foi através de uma liminar do ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, já iniciou-se uma votação no Supremo, Elivaldo, e essa votação está parada por causa de um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Nessa votação, já são 6-0 para que Renan seja afastado, porque ele está na linha de sucessão da presidência da República e ele se tornou réu na semana passada através de uma aceitação de uma denúncia da Procuradoria contra ele no Supremo Tribunal Federal. Então, ontem, através de liminar, é lógico que agora vai caber um recurso para que o próprio plenário, que são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, decida sobre afastamento definitivo ou não, já que a liminar tem caráter temporário, mas mesmo, Elivaldo, a qualquer momento, o plenário do Supremo pode decidir isso. O fato é que o afastamento de Renan, que preside o Senado Federal, já abre espaço para o Partido dos Trabalhadores, porque o primeiro vice-presidente é o senador Jorge Viana, que é do PT do Acre. Correto, Nádia. Eu conversei com diversos juristas na noite de ontem sobre esse tema, Nádia, e o que eu percebo é que a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, atendendo a um apelo do partido Rede Sustentabilidade, essa liminar ela não tem sustentação jurídica, ela não tem embasamento jurídico convincente, já que, como você disse, o Pleno do Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu, embora esteja amplamente favorável a impedir que alguém da linha sucessória possa continuar exercendo um cargo de comando do Congresso Nacional. São 6 votos favoráveis a esse afastamento, na verdade está decidido, né? São 11 votos no Supremo, mas a votação precisa ser concluída. Precisa ser concluída, precisa ser publicado o acórdão, precisa ser desfecho. Agora, o que acontece nessa situação toda é um embate, de fato, uma crise que você falou aí no início, uma crise sem precedentes entre os poderes, sobretudo o Congresso Nacional e o Judiciário com apoio do Ministério Público. E foi só a manifestação favorável da opinião pública, as manifestações de domingo, e já na segunda-feira essas manifestações ecoaram numa ação do Supremo, que foi essa aí, traduzida na liminar do ministro Marco Aurélio Mello. Ou seja, esse embate aí na opinião pública, ele é amplamente favorável ao Ministério Público e ao Judiciário, e os políticos estão perdendo. Bom, lembrando que o senador Renan Calheiros foi um dos principais alvos dessas manifestações do último domingo por todo o Brasil. E por telefone eu já conversei agora de manhã, Elivaldo, com o senador Elmano Ferrer, que é do Piauí, e ele acredita na postura moderada de Jorge Viana, caso ele assuma nos próximos dias, talvez até hoje, o Senado Federal, para que essa postura possa conduzir às votações importantes, já agendadas em calendário, através de um acordo de líderes, as votações que são colocadas principalmente pelo presidente Michel Temer. Senador Elmano, bom dia. Bom dia, Nádia. Senador, a saída do presidente Renan Calheiros da mesa diretora da presidência, da mesa diretora do Senado Federal, muda o que, nesse momento, os planos do governo federal, especialmente no que diz respeito às votações importantes enviadas pelo presidente Michel Temer? Bom, nós temos já uma pauta previamente estabelecida em decorrência de um acordo feito pelas lideranças dos partidos que têm assento no Senado. Agora, é um fato novo, que ocorreu ontem à noite, e que nós vamos aguardar. Constitucionalmente, regimentalmente, quem assume é o vice-presidente, no caso Jorge Viana, que é do PT, ou seja, do partido de oposição atual ao governo. Mas trata-se de uma liderança de um senador moderado, uma experiência de um ex-governador, está no Senado há algum tempo. Enfim, creio que hoje devemos ter reunião de líderes do Senado e também da mesa diretora. O Partido dos Trabalhadores, senador, que inclusive já se posiciona claramente contra o pacote de medidas, a PEC dos gastos públicos. A sua expectativa, mesmo com esse acordo de líderes e essa postura moderada do senador Jorge Viana, é que essa pauta seja mantida? Olha, espera-se que sim. Agora, veja, o fato aconteceu ontem, já à noite, não é?
A notificação ainda não foi recebida pela presidência do Senado, que deve ocorrer hoje. Então, creio que hoje, na manhã de hoje, esses pontos serão definidos, né? Creio que aí nós temos que ver que é uma matéria do mais alto interesse do país. Todos nós reconhecemos a crise que o país vive, não é? O desemprego em massa, as atividades econômicas em queda, enfim, e essa crise política, tendendo para que nós vamos tentar evitar ninguém quer uma crise institucional, que não é bom para ninguém, sobretudo para o país e o povo. Está aí a posição, então, do senador Elmano Elivaldo, acusado de golpista durante o tempo todo, pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Michel Temer agora tem o PT aí na linha de frente, presidindo o Senado Federal. Interesse o PT não tem de votar as pautas do governo? Claro que não. O presidente é uma coisa, a casa é outra, completamente diferente. É claro que o governo tem que se rearticular, ver essa nova situação que foi criada. Isso não muda a correlação de forças no Senado Federal, entre os 81 senadores. Então, acredito que mudar a pauta, a ordem de pauta, outros fatores terão que existir. Há quem diga, inclusive, agora com o Jorge Viana na presidência, a PEC 55 não será mais votada no dia 13. Pode até não ser votada, não por esse fator, mas por outros tipos de acordos ou enfraquecimento da base governista no Senado, que não acredita, assim, no curtíssimo prazo. E você conversou ontem com o governador Wellington Dias também sobre esse assunto, Elivaldo? E já embarcou para Brasília, na sua agenda foi incluída de última hora esse assunto, essa crise gerada entre Judiciário e o Congresso Nacional. Hoje será tema de uma reunião de governadores em Brasília. Nós temos uma agenda com o ministro Teori Zavascki. Nós tivemos, assim como a multa da repatriação, que está mais famosa, mas retiraram a CID. E o Piauí foi um dos estados que ingressou com ação, juntamente com outros 8 estados, agora outros estão se preparando para entrar, municípios também, e nós vamos estar pedindo as condições de uma decisão. Mas vamos ter também uma agenda política dos governadores, onde vamos estar tratando sobre esse momento. Eu acho que nós temos que trabalhar pelo cumprimento da Constituição brasileira, pelo respeito à Constituição, pela democracia. Eu acho que há necessidade de se atuar, não é, dentro da legalidade. Eu acho que quando o país caminha numa situação de insegurança, alguém pode até bater palma, mas isso cria uma insegurança interna, uma insegurança externa. É péssimo para o Brasil, na verdade, essa crise.